Eu tenho uma história agora que eu quero trazer para você. Vem comigo, presta atenção. Presta atenção nessa história que eu vou te mostrar. Márcia do Céu. Essa é aquele tipo, esse, né, é o tipo de assunto. É o tipo de assunto que a gente mostra, chama a atenção, mas que continua acontecendo. O que é? Tá? Vou trazer para você agora uma história que envolve negócios, envolve sentimento e o estelionato sentimental. Em alguns casos, também chamado de golpe do amor. E um paranaense, atenção, um paranaense, esse homem é paranaense, com cidadania americana, é investigado aqui nos Estados Unidos por fazer procedimentos estéticos sem ter especialização na área. Mas as denúncias vão muito além. Ele é suspeito de enganar muitas mulheres e de aplicar o golpe do amor. Uma dentista de Minas Gerais diz que perdeu 2 milhões de reais com ele depois de ter sido vítima desse chamado estelionato sentimental. E a gente começa essa história te contando um pouco do perfil desse homem. Eu sou uma pessoa que eu viajo mais de 10 países por ano. Ano passado eu viajei 18 países. E tô aqui, ó, caminhando, fazendo exercício físico. Um homem de sucesso, uma personalidade carismática. Ele é aquele cara que ele abraça, ele beija, ele tem aquele comportamento bem de galã mesmo. Um estilo de vida sofisticado. O Michael, ele é muito inteligente, ele é muito rápido, ele sabe o que está fazendo. Sempre em busca de novas parcerias. Ele estava sempre caçando pessoas, caçando oportunidades. O homem que faz as cirurgias dos vídeos é Michael Czerwinski. Também se apresenta por Mike ou Michael, um brasileiro nascido em Maringá, no Paraná, com dupla cidadania. Se divide entre o Brasil e os Estados Unidos. Se apresenta em diferentes versões. Ele é muito inteligente. Ele capta rápido a mensagem. Lízia conta que conheceu Michael como um psicólogo que dava palestras sobre neurolinguística. Eles trocaram contatos e, alguns anos depois, ele a procurou propondo uma sociedade. Ela é biomédica e cirurgia dentista, especializada em estética e harmonização facial, com uma vasta clientela. A parceria ideal. Ele se apresentava como o homem do negócio, dos business, que tinha articulação, existia uma possibilidade de crescimento. Eu já atuava na Europa e aí achei interessante de ir para os Estados Unidos. Até aí estava tudo indo bem. Até aí estava tudo indo bem. Estava tudo indo bem. Parecia que a sociedade ia dar certo. Cortou antes aí, tá? Ela achava, acreditava que com a experiência que ela tinha e com as histórias dele, eles poderiam formar uma sociedade que pudesse trazer muitos frutos. Só que aí, a partir de aqui, a história desses dois, dela, dessa biomédica e desse homem, a partir de aqui tomou um outro rumo. Sabe por quê? Porque ele a conquistou. Ela se apaixonou por ele. E a partir do momento que ela se apaixonou por ele, até o casamento ela deixou de lado. E aí, a vida dela se complicou. Eu vi um crescimento, achei positivo. Lízia acabou se apaixonando por ele. Terminou o casamento e embarcou em um relacionamento com Michael durante a pandemia. Mas era um relacionamento escondido. Não por causa de mim. Eu achava até que era por causa do meu divórcio, divorciando, mas era sempre muito escondido. Não tinha uma fotografia, não tinha uma mão dada, não tinha... Publicamente não existia nada. Segundo relatos de diferentes pessoas ouvidas por nossa equipe, Michael foi além dos cursos. Passou a fazer procedimentos estéticos em pacientes.
incluindo os invasivos, que envolvem sedação e cortes profundos. Há vídeos e fotos que registram algumas dessas cirurgias, bem como o resultado nada satisfatório. Algumas mulheres ficaram com sequelas irreparáveis. Michael disse para a Lísia que estava estudando enfermagem. Chegou um momento que ele se intitulou anatomista. E eu até o questionei, como que ele se intitulou anatomista? E eu comecei a ver que estava tudo errado, então a gente começou a parar de se falar, porque ele começou a perceber que eu ia cobrar mais em relação a tudo. Foi nesse momento que Lísia percebeu ser vítima do chamado estelionato sentimental. Talvez você ainda não tenha ouvido falar em estelionato sentimental ou afetivo, porque o termo é relativamente recente, tem menos de 10 anos. Mas a prática é bem antiga. É quando uma pessoa do relacionamento usa da confiança e do sentimento da outra para se beneficiar ou beneficiar alguém, como um golpe do amor, sabe? Quem cai nele, na maioria das vezes, sai completamente endividado. A relação com Mike provocou um prejuízo milionário para a biomédica. É mais de 2 milhões que foram enviados. Então, como era dinheiro da nossa sociedade, eu não vi problema nenhum de entregar o cartão e ele fazer esse movimento e pagar as contas que tem que pagar lá, né, os gastos, para acontecer esses cursos. Lísia não foi a única. Essa mulher, que prefere não se identificar, conta que se envolveu com o Michael e se tornou confidente dele. O Mike é uma pessoa muito envolvente. Ele é uma pessoa muito articulada. Ele fala exatamente o que você quer ouvir. E ele conquista muitas pessoas. Ele me conquistou por muito tempo. Ela diz que Michael usa as redes sociais para se aproximar de possíveis vítimas. Eu comecei a observar que essas mulheres tinham algo que chamava atenção. Eram mulheres mais velhas, bem vestidas. E eu achei muito estranho ele adicionar essas pessoas. Essa especialista explica como é o perfil de um golpista que pratica o estelionato sentimental. Uma pessoa extremamente sedutora, versátil também na forma de conduzir os crimes. Tatiano é jornalista investigativo e acompanhou algumas denúncias contra Michael nos Estados Unidos. O que a gente descobriu é que o Michael estava fazendo cirurgia de forma ilegal, totalmente ilegal, colocando a vida das pessoas, né, em grande risco. E eu entrei em contato com o Michael para saber o que estava acontecendo e perguntei para ele se ele era médico. E ele falou para mim que não. O nome de Michael também não consta no Conselho Federal de Psicologia. Quase chorou comigo no telefone, na nossa primeira ligação. Porém, já na segunda ligação, ele já chegou intimidando, falando que havia checado minha vida no Brasil e também nos Estados Unidos, dando a entender que ele sabia quem era eu. Este advogado analisou o caso e aponta que há uma lista de possíveis crimes. A falsidade ideológica apresentada e os estelionatos, aquilo que está sendo as vítimas que estão comparecendo para dizer que foram lesados, que foi o caso da Lísia, que é o estelionato sentimental. A investigação também levou a outro caso envolvendo Michael há mais de 10 anos em Pernambuco. De acordo com a página do governo do estado na internet, ele e outras 2 pessoas foram presas por estelionato. O trio dava palestras para estudantes de concursos públicos e, segundo a polícia, prometia aprovação em escolas militares. Nossa equipe entrou em contato com Michael e a advogada dele, mas ele preferiu não responder às nossas perguntas. Em nota, a advogada informou que Michael está processando Lísia tanto na área criminal quanto na civil também. Acusa a ex-sócia de estelionato e pede prestação de contas do dinheiro investido na sociedade. A polícia de Minas Gerais, que recebeu a denúncia de Lísia contra Michael, informou por meio de nota que as investigações estão em andamento.
Os agentes não conseguiram localizá-lo para prestar esclarecimentos. Também tentamos contato com a polícia americana, mas não tivemos retorno. Com o fim da parceria, a biomédica tenta se recuperar do prejuízo que teve. Fico bem triste com isso, porque é uma coisa que eu vejo que não vai parar. Ele continua fazendo os vídeos, ele continua trabalhando. Prejuízo emocional e financeiro. E como você viu na reportagem, diz que o homem continua agindo, o que ainda traz mais risco para muita gente, né, doutora? As mulheres, inclusive, são vítimas, e essa biomédica, por exemplo, quer dizer, ela vítima de um golpe emocional e financeiro violento, 2 milhões de prejuízo. E o que é interessante em casos de estelionatários, que eles ainda são capazes de abrir um processo contra você que está denunciando eles. Na verdade, os estelionatários são, em primeiro momento, muito inteligentes, né? Eles vivem da palavra, eles vivem de conversar e, em algum momento, quando eles se sentem atacados, eles procuram reverter a situação. Isso é normal. Para eles, né? Para eles isso é uma situação normal de tentar reverter a situação e tal, mas nós vamos estar trabalhando não mais só com a vítima. Ele vai ter que trabalhar agora com a própria justiça. E a justiça não vai se encantar pelas palavras dele, né? E sim vai verificar os fatos friamente, o que aconteceu. E o problema desse tipo de situação é que, além do prejuízo, né, financeiro, que em muitas situações não é pouco, né, ainda acabam levando os sonhos, a esperança, aquele momento afetivo da pessoa. Então, realmente é muito mais grave, né? Agora, Márcia, eu queria que você, como mulher, como policial, tentasse trazer para as mulheres que estão vendo a gente, independentemente da idade, da situação que estão vivendo agora, alguma dica, talvez, que você possa dar, porque esses golpes, eles acontecem não só lá entre as pessoas estabelecidas, acontecem também em outros níveis da sociedade, em outros níveis de relacionamento. E aí, quando que a mulher pode perceber que ela está sendo vítima de um homem interesseiro, de um golpista, de um golpista do amor, ou que está sendo vítima de um estelionato sentimental? Será que tem como a mulher perceber isso? Porque muitas vezes ela se sente tão envolvida naquela relação que ela não percebe que ela está sendo vítima. Quando você mistura amor e dinheiro, isso tem uma grande chance de não dar certo, né? Se você começa a financiar outra pessoa, aí isso aqui tem uma grande chance de não dar certo. Mas em qualquer tipo de relacionamento, o conselho, se fosse dar algum, diz assim, a mesma coisa que eu faço quando eu vou colocar um móvel embutido na minha casa. Eu vou ver qual é a empresa, como é que faz, quais são as relações que ele tem. Ou seja, realmente saber como é que é a relação dele com a família dele. Posso conhecer minha sogra? Se o relacionamento é escondido, está errado, né? Por que ele está me escondendo? Não sou tão difícil assim. Então, se eu não posso conhecer a família dele, não posso conhecer as relações pessoais dele, inclusive saber sobre ex-namoradas, é um sinal de alerta, né? E no caso Ninguém é uma ilha, né? E no caso da personagem, veja que ela deixou o casamento, pediu o divórcio para ficar com ele, né? Porque estava apaixonada. Você imagina como é que essa mulher deve estar se sentindo? Você imagina como ela deve estar se sentindo? Deixar um relacionamento sólido, se envolver com uma pessoa emocionalmente, que depois aplica um golpe nela, que hoje está na casa dos 2 milhões de reais. Tudo é muito complicado aí, mas essa ideia é exatamente de misturar essa situação. Está no relacionamento profissional com a pessoa, tente mantê-lo nessa situação, ou então, eu tenho um amigo que diz assim que a única pessoa que me engana é um amigo, ou seja, é aquela pessoa que a gente não checa. Quanto mais próximo ela está da gente, menos a gente verifica a situação. Então, às vezes assim, nós estamos numa situação comercial, então vamos tratá-la como se fosse um estranho. Uma situação pessoal é pessoal. Tentar dividir essas duas coisas para evitar pelo menos o prejuízo financeiro, né? Tá aqui, Márcia Marcondes, de Mulher para Mulher. Lembrou dessa, né? De Mulher para Mulher, Márcia Marcondes. Mas isso serve para os homens também. Serve. Porque eles também são vítimas desse tipo de golpe. Também são. E volta e meia a gente traz aqui também a história de homens que se envolvem com situações parecidas.